Seu hóspede cancelou sua reserva? E agora? O que você faz? Olá, aqui é o Márcio Braz e hoje a gente vai falar sobre cancelamento de reservas. Se você é novo por aqui, então lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você não perca nenhum conteúdo aqui do Smart Hosts. Se você também não acompanha a gente ainda no Instagram, então segue a gente lá que diariamente a gente tem conteúdos para vocês. O cancelamento de reservas é uma situação muito chata. Ninguém quer receber um cancelamento. Você já está ali se planejando, já muitas vezes pode ter feito a preparação para receber aquele hóspede, preparou o imóvel, tomou várias medidas, e aí vem aquele cancelamento e desfaz tudo, né? Quebra aquela sua expectativa. É uma situação bem chata, mas que acontece, que a gente precisa aprender a lidar com ela. Então, em primeiro lugar, antes da gente falar mais sobre o cancelamento, vamos diferenciar ele de uma alteração de reserva. Então, o cancelamento acontece quando se interrompe aquela relação entre você e o seu hóspede, entre você é aquela pessoa que ia ficar no seu imóvel. A alteração de reserva, ela é quando o seu hóspede pede para alterar alguma coisa. Então ele pode diminuir alguns dias, ele pode pedir para alterar a reserva dessa semana para a semana seguinte, enfim, de alguma forma ele muda a reserva que ele tinha pactuado com você, podendo diminuir ou mudar ali as datas, mas ele mantém uma outra reserva. Isso é uma alteração, é diferente. O cancelamento há uma interrupção. Mas o que acontece com um hóspede quando ele cancela uma reserva? Primeiro é importante saber qual é o motivo da reserva, porque há algumas situações que o Airbnb define como causas de força maior, motivos de força maior, que o hóspede tem direito a fazer o cancelamento. Por exemplo, uma situação bastante drástica, se ele perdeu um membro da família, foi acometido por alguma doença grave, enfim, alguma situação peculiar e que pode justificar um cancelamento. Mas em situações comuns, onde o hóspede faz um cancelamento por conveniência, então há alguns critérios que precisam ser avaliados para que a gente verifique se o hóspede vai ter alguma despesa ou não. Então, em primeiro lugar, será que esse cancelamento foi antes ou depois do check-in? São situações distintas. Então, se ele aconteceu antes, a gente precisa analisar a política de cancelamento que você adota no seu imóvel e quanto tempo antes ele fez esse cancelamento. Porque a gente tem basicamente três políticas: a política flexível, a moderada e a rigorosa. A rigorosa permite que o hóspede faça o cancelamento sem ônus se ele fizer nas 48 horas seguintes após a reserva e 14 dias antes do check-in. A política moderada permite que ele faça o cancelamento 5 dias antes do check-in. E a política flexível, 24 horas antes do check-in. Então, são as circunstâncias que fazem com que ele possa ter um reembolso integral. Há também algumas situações de reembolso parcial que a gente não vai detalhar aqui nesse vídeo para a gente não confundir um pouco o assunto. Além disso, o Airbnb ainda tem a questão da taxa de limpeza. Então, sempre que ele faz o cancelamento antes do check-in, ele tem direito ao reembolso integral da taxa de limpeza. Além disso, ele também tem as taxas do Airbnb. Então, ele pode fazer um cancelamento sem penalidades ou sem despesas e receber essas taxas do Airbnb de volta 3 vezes ao longo do ano. A partir da quarta, ele não vai ter direito a fazer esse cancelamento. Então, esse é o primeiro ponto. Aconteceu antes, a gente vai olhar para o tempo e para a sua política de cancelamento. Se ela aconteceu depois do check-in, ainda assim a gente vai observar a sua política de cancelamento para observar o montante a ser reembolsado e ele tem que deixar a sua propriedade imediatamente após o cancelamento. Ele não pode ficar mais uma noite, olha, eu vou cancelar, mas eu queria dormir aqui hoje. Não, amigo, a hora que você cancelou, você deixa a propriedade e se encerra ali aquela reserva. E quanto você vai receber? Você vai receber de acordo, né, de novo, com aquela política de cancelamento que você adotou. Algumas vezes você pode até ser reembolsado integralmente pela reserva, se você adotar uma política restritiva, por exemplo, e o hóspede cancelar ali na hora do check-in, por exemplo, né? Você só vai ter que devolver as taxas de limpeza. E o pagamento? Você precisa fazer alguma coisa? Precisa devolver dinheiro, dependendo da política? Não, você não precisa fazer nada disso. O sistema do Airbnb vai calcular automaticamente, de acordo com a política que você escolheu, o quanto você tem para receber. E ele vai fazer esses ajustes e vai enviar o seu pagamento, ou não, dependendo da política, automaticamente. Você não precisa fazer absolutamente nada. Aí você me pergunta, aí o calendário, né, que estava bloqueado aqueles dias? É a mesma situação. O Airbnb desbloqueia e libera o seu calendário para que você possa receber reservas automaticamente, diretamente após a
Após o cancelamento, ele vai liberar o calendário para que você possa aí tentar fazer uma nova reserva. De todo modo, como o cancelamento é uma situação atípica, eu recomendo que você olhe o calendário para se certificar de que houve o desbloqueio. Em algumas situações, parecem algumas falhas na plataforma que o seu calendário se mantém bloqueado, não só no cancelamento, em outras situações. Então é importante que você confira para ter certeza de que seu calendário está desbloqueado e que você já possa começar a receber outros hóspedes. Se você perceber alguma situação em comum, como o calendário ainda estando bloqueado, entre em contato com o suporte para que eles liberem e abram um calendário para você. É importante registrar que você sempre pode fazer um reembolso a maior, independente da sua política de reembolso. Se o hóspede passou por uma situação, enfim, se você entende que você deve fazer um reembolso maior do que o que o Airbnb iria fazer normalmente em decorrer daquela política, você pode fazer. Você pode entrar lá em resoluções e promover até mesmo um reembolso integral, se assim você quiser. Uma forma que alguns anfitriões gostam de trabalhar é olhar para os próximos dias, né, para aqueles dias que foram reservados. Alguns anfitriões fazem que, se eles recebem reservas, ou seja, se alguma outra pessoa acaba reservando aquele período que foi objeto de cancelamento, eles acabam fazendo uma devolução a maior para aqueles hóspedes. Então, assim, isso fica a critério de cada um. Se você quiser reembolsar um valor a maior, né, algumas vezes o Airbnb até interfere, sugere que você faça ali um reembolso, dependendo do motivo que levou ao cancelamento, mas você não é obrigado. Você é obrigado a cumprir aquela política de cancelamento e é aquela que vai ditar o valor do seu reembolso. Outra situação que é importante registrar é que você pode lançar a mão, por exemplo, se o cancelamento foi muito em cima da hora, talvez seja conveniente você lançar a mão de alguma promoção reduzida, algum desconto, para que você incentive alguma outra pessoa que está ali procurando por aqueles dias uma acomodação, que ele reserve a sua unidade e você não fique amargando prejuízo em função de um cancelamento feito por outra pessoa. Por fim, é importante lembrar que, se o cancelamento foi feito após o check-in, o hóspede saiu ali por algum motivo estranho, é importante que você avalie o estado da propriedade, porque se tiver algum dano, alguma situação assim, você pode precisar ter que acionar o depósito de segurança. Então é importante que você avalie imediatamente a situação da propriedade, se a pessoa já estava lá, e aí, caso seja necessário, você já entra em contato com o Airbnb para poder promover uma reparação de um eventual dano que você tenha sofrido. Tá legal? Mas, na maioria das situações, vai ocorrer o cancelamento e o maior dano que você vai ter é justamente aqueles dias que você esperava receber uma reserva e que estarão desocupados. Essas são algumas dúvidas que as pessoas trazem, o que fazer, como proceder quando acontece um cancelamento. De maneira geral, o Airbnb vai tratar disso tudo automaticamente, fazendo um ajuste no seu pagamento e ajuste no seu calendário. Se você tem alguma outra dúvida sobre cancelamentos, coloca aqui nos comentários ou manda para a gente pelo Instagram, que a gente vai ter o maior prazer de tentar responder. Só lembrando, se você curtiu o nosso vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente traz aqui no canal Smart Hosts. E se você gosta do nosso conteúdo também, eu recomendo que siga a gente no Instagram, @MárcioRBraz, que sempre a gente está postando, colocando novos conteúdos, conversando com as pessoas, tirando dúvidas e tentando melhorar a vida dos anfitriões do Airbnb. Tá legal? Então, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.